Olá pessoal, tudo tranquilo? Vim trazer aqui para vocês, ontem fui assistir o Thor, vou trazer uma análise sem spoilers, não preciso ficar podem ficar tranquilos, não precisam ficar nervosos. Para quem não foi ver, vou fazer uma análise no final aqui do vídeo, eu vou dar a minha nota para o filme, tá bom? Não só se vale ou não a pena que vocês comprem o ingresso, que vocês vão no cinema. Eu já posso adiantar que vale a pena, né? Vale sempre a pena o cinema, porque mesmo quando o filme não é muito bom, pelo menos vale a experiência de você ir ao cinema. E é um filme que no final das contas, o ingresso, você pegar aquele dia de meia entrada e tal, tá valendo a pena. Isso teve spoiler, né? Eu adiantei o spoiler desse próprio vídeo. Mas eu vou fazer uma análise um pouco pormenorizada, utilizando apenas o que a gente saiu do trailer, tá bom? Fiquem tranquilos, podem ficar descansados. Vocês não vão ficar efetivamente chateados comigo, falou? É isso aí, pessoal. Estamos de volta e vamos falar um pouquinho aqui do filme do Thor. Tá, vou falar um pouquinho para vocês sobre o filme do Thor. Antes da gente continuar, para me ajudar, dá um like no vídeo aqui. Depois, se você não quiser, você tira o like, mas dá um like aqui no vídeo. Quem quiser, se inscreva no canal para me dar aquela força, aquela moral, tá bom? E vamos para lá. O que acontece? O trailer mostra um retorno da Jane Foster para a franquia. Né? Não sei até onde esse retorno é um retorno que ele é bom ou não, não sei o que eles estão pensando no futuro, mas eu vou dar algumas ideias do que poderia ter vindo, venha para o futuro com relação ao retorno da Jane à franquia. A primeira coisa que vocês devem ter percebido, isso está bem claro no trailer, é que esse filme não tem relação com as fases da Marvel. A Marvel não tem nenhuma fase, esse filme é como se fosse um filme solto. É um filme para mostrar mais ou menos o que aconteceu com o Thor, naquela volta, o Thor vem, aquela parte que ele engordou, daqueles 5 anos em que o Thanos, como é que eu posso explicar? Naquela época que o Thanos matou metade do universo, aquela coisa toda, ele engordou, foi para New Asgard, aquela coisa toda, passou a Valkyrie como rainha. Bom, aquela história toda que vocês têm. Então, tenta retomar o Thor como um herói. O que vocês vão ver na tela, já inicialmente, é o que a Marvel tem feito nos últimos filmes, desde que. Quer dizer, na verdade, os filmes da Marvel já eram muito assim, mas quando foi para Disney se intensificou. É um filme que, por isso, não é exatamente um spoiler, é uma coisa esperada, isso tem feito nos filmes da própria Marvel, uma questão para baixar um pouco o público. Baixar em que sentido? Você não vai esperar um filme de 16 anos ou 18. Não é assim. É um filme realmente para 12 ou 14 anos, como são os filmes da Disney. Isso não é um spoiler, isso é o que a Disney faz habitualmente, então isso continua. Não é um filme para 10 anos, tá? Não é um filme para crianças, efetivamente, mas já para aquele adolescente ali no início. Então, a gente não espera muitas cenas de violência. Nas cenas de violência a gente não vê muito sangue, né? E assim vai. Uma das coisas que me chamou a atenção, e isso os outros analistas já falaram, é que parece mais uma continuação daquele Thor Ragnarok. Quem assistiu o Thor Ragnarok, vou colocar aqui uma tela dele nesse momento na hora da edição. O Thor Ragnarok, o Thor era mais brincalhão, contava piada, que não sei o que e tudo. E me chama um pouco a atenção isso, porque parece uma cópia da fórmula do Homem-Aranha. O que é estranho um pouco você copiar a fórmula do Homem-Aranha. O Thor, nos quadrinhos, sempre foi um personagem secundário. Eu sempre gostei muito do Thor, mas era um personagem secundário, tá? Um personagem da mitologia nórdica, aquela coisa toda, eu gostava bastante, mas ele sempre foi muito sério. Tá? E essa seriedade passou inclusive nos primeiros filmes, os 2 primeiros filmes do Thor, ele é muito sério. No Ragnarok ele estava em casa e tal, aquela coisa toda. Nesse filme ele ficou muito brincalhão. E algumas cenas em que deveriam ser bem sérias ficaram bem brincalhões. A Jane também ficou muito brincalhona, tem algumas cenas ali que ela faz muita piada, e isso eu achei que foi um pouco exagerado, tá? Foi um pouco exagerado em várias situações, principalmente nas situações que precisavam ser mais sérias. As cenas de luta eu não achei muito boas, eu achei um pouco. Claro, veja bem, o Gore é um vilão muito obscuro, né? Então, mesmo no que a gente leu sobre os quadrinhos, eu não sou um fã de quadrinhos, então eu não leio muitos quadrinhos, mas eu li um pouco sobre o personagem para poder falar com vocês. E ele é meio sombrio, então você tinha que ter muita luz e sombra, muita sombra no filme, isso era necessário.
mas eu achei que houve um pouco de exagero, as cenas de luta poderiam ser um pouco mais claras. Agora, o CGI tá muito bom, o CGI tá muito bom, a computação gráfica tá excelente no filme, excepcional no filme, vocês vão ver, tá? Outra coisa, eu vou botar aqui na imagem também, o gore. Gore tá muito, muito, muito bom. O gore tá muito bom, o Christian Bale tá muito bom, e é uma das coisas que a gente ficou ali, eu falei, pô, deveria ter sido melhor utilizado. Mas era um filme do amor, do retorno do Thor e do retorno da Jane. E aí para isso eles usaram um vilão. Vou falar uma coisa para vocês aqui que eu tenho visto isso em muitos filmes da Marvel. Alguns são muito bons, mas outros nem tanto. Por exemplo, um filme de super-herói, eu costumo dizer que é um filme de vilão. Você precisa ter um bom vilão e um arco muito bom do vilão. O Christian Bale foi um vilão ruim? Não, foi um ótimo vilão. Mas esse arco dele poderia ter sido melhor controlado, melhor visto para a questão da história. Mas como a história é do amor do Thor e da Jane, do retorno desse amor, desse reencontro, é natural que esse arco tenha sido um pouquinho perdido dentro dessa história, o que não deixa o filme mais robusto e mais visível, digamos assim, né? Ou mais atrativo para você ver. Nas salas de cinema chegava algum momento em que alguns espectadores se perdiam. A questão das piadas, eu vou voltar um pouco, né? O gore tem algumas cenas bastante assustadoras e isto é o Christian Bale, tá? Mérito do ator. Mérito do ator. Embora você tenha a parte de direção, a parte de iluminação, a parte de figurino, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, porque dá para ver no trailer algumas fases de figurino. Mas o Christian Bale tá muito bem, tá assustador algumas cenas, muito bom, parabéns no Christian Bale. A gente ficou querendo ver um pouco mais de Christian Bale. A gente não viu, a gente queria ver um pouco mais de Christian Bale. A outra coisa que o filme mostra, fraco, de forma fraca, é essa relação de novo da Jane com o Thor. Eu acho que poderia ter sido melhor compensado, poderia ter sido melhor elaborado e o arco do personagem poderia ter sido feito um pouco melhor. Não ficou ruim, mas ficou um pouquinho melodramático. Sabe qual é melodrama? Melodrama, o amor no final vence tudo e tudo mais. Então, eu achei que eles deveriam ter dado uma melhorada nesse aspecto. No geral, o filme tem tecnicamente um bom CGI, trilha sonora excepcional, embora pareça uma promoção do Guns N' Roses, eu adoro Guns N' Roses, então principalmente as músicas mais antigas do final da década de 80 e início da década de 90, ficou fantástico, trilha sonora muito boa, um rock and roll da melhor qualidade, gostei bastante da trilha sonora, os outros efeitos de som eu acho que pecaram um pouquinho, viu? Eu acho que principalmente quando você tem os vilões do gore, né? Os sicários, digamos assim, do gore, que você sabe que são monstros, todo mundo sabe que tem ali monstro e tal. Poderia ter tido um som um pouquinho mais assustador. Não sei se foi de propósito, mas eu senti um pouco de falta nisso em relação ao som. Em relação ao figurino, iluminação tá ótima, tá? A direção de arte muito CGI, né? Então as cenas são muito CGI, muito colocadas ali com computação gráfica, o que ficou muito bom, uma das melhores computações gráficas de todos os tempos da Marvel, talvez, né? Ela vai sempre superando, isso é uma coisa que eles têm feito com muita precisão, mas todavia, entretanto, contudo, algumas coisas de figurino pecaram muito, principalmente na Jane e no Thor. Isso dá para ver no trailer, tá bom? Eu tô falando que já dá para ver no trailer. Isso foi corroborado porque a gente viu no trailer, falou, porra, o trailer eles fazem assim logo no início para promoção do filme e eles vão desenvolver, mas não foi. O figurino da Jane e do Thor, especificamente desses dois, foi uma coisa que não ficou boa, tá? Você já vê no trailer que parece plástico. Parece plástico. Na verdade é de plástico, né? A gente sabe que é de plástico. A gente sabe, ninguém vai colocar uma armadura daquela pesada de metal, né? Mas o Thor, de verdade, usa armadura de metal. E ficou muito parecido com plástico. E isso a Disney e a Marvel precisam rever. Não ficou legal, tá? Não ficou legal. Achei que poderia ter ficou muito notório o plástico, assim, uma coisa que incomodava, sabe? Isso incomodou, isso faz com que você perca um pouco daquela notoriedade, daquela mistificação de um semideus da guerra, não, de um deus Aesir, né?
fortíssimo, tá bom? Outra coisa também foi o seguinte, tem duas cenas pós-créditos, eu não quero dar nenhum spoiler aqui, mas uma delas é bastante interessante e ele remete à ligação da mitologia nórdica com outras mitologias, o que foi bem legal. Eu achei que ia ter mais ligação e achei que foi por conta do seriado Cavaleiro da Lua, que aliás é muito legal. Se vocês não assistiram, assista a primeira temporada, está no Disney Plus. Muito bom o Cavaleiro da Lua e eu acho que isso fez legal e esse link. Uma coisa, antes de eu dar a nota, a última nota aqui, a última coisa do vídeo, eu gostaria de dar uma opinião. Tá. Agora, em novembro próximo, vai lançar God of War Ragnarok. Kratos, ou Kratos, como você queira, ele está na mitologia nórdica. E ao que tudo indica nesse jogo, quem acompanha, ele vai lutar contra o Thor. Obviamente o Thor ele tem uma outra mistificação, tem uma outra versão no jogo, no game, na gameplay. Odin tem outra versão, tudo bem, acontece, todavia, entretanto, tá de boa, tá valendo. Mas o que a gente fica mais preocupado é que, poxa, cara, poderia ter uma referenciazinha, conversa com a Sony, vocês já pegaram Homem-Aranha, já pegaram o Venom, né? Tá, outros personagens da Sony. Tá, se você botasse apenas esse objeto aqui, ó, vou botar aqui para vocês, apenas esse objeto aqui, matava qualquer um do coração. E aumentar a venda do jogo da Sony, tá, da Santa Mônica, o jogo da Sony, e aumentar a venda do próprio filme, deu um hype magnífico ali, uma vez que você está mesclando as mitologias. Se não fosse mesclar mitologia, tudo bem, tá? Outra coisa que eu já falei aqui tem essa relação das mitologias, da relação das mitologias. Isso acontece por conta do gore, do próprio gore, então ele vai buscar isso e mostra que elas existem, elas coexistem. É isso que o filme faz, não vou mostrar como ele faz isso, mas ele faz, tá bom? E para quem vai assistir, duas cenas pós-créditos. Eu não vou fazer análise do pós-crédito aqui ainda, eu vou fazer depois porque eu não quero fazer, para poder fazer a análise da cena, eu tenho que dar o spoiler. Então eu não vou fazer, tá legal? Eu vou dar nota bruta, eu vou passar da nota bruta de 0 a 10 sem quebrar, sem 5,5, sem 9,5, sem nada disso, tá? Filme para mim é um filme nota 6. 6, isso mesmo. Vale o ingresso, tá bom? Acho que acima de 6 para um filme é ótimo. Vale o ingresso, dá para ver. Eu fiquei um pouco, confesso a você, que quando saiu as primeiras avaliações lá dos Estados Unidos, dos críticos, eu achei que eles estavam exagerando. Confesso que eu achei que eles estavam exagerando. Eles colocaram algumas coisas que não pareciam da Marvel, como eu falei, a diminuição de idade, isso tudo é muito Marvel. Não acreditei que a Disney fosse fazer um filme desse, não. Tá legal? Então, opa, desse lado de cá, nota 6 em 10, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Falou? Um abraço a todos.